Ajude o canal a crescer e se inscreva. Erika Hilton foi no Podpah e resolveu falar de Red Pill e de traficantes. Como lidar com os traficantes? Como lidar com os traficantes? Vamos começar então? Que o vídeo não pode ficar muito longo. Como você pode ver, eu estou gravando atrasado, estou gravando esse vídeo pela manhã, porque ontem a gente chegou muito tarde aqui. Espero que dê tempo de gravar, enviar, editar e subir para você assistir esse vídeo ainda hoje, não é mesmo? Vamos lá, vamos lá. E aliás, só uma coisa, hein? Esse final de semana estaremos em Vitória, o congresso está lotado e logo depois tem o show. Você que ainda não adquiriu o show, vá! Porque o que acontece? Chegar no congresso, todo mundo vai lá querer ir pro show, só que o lugar não comporta o número de pessoas que comporta no congresso. Então fica a gente de fora. Garanta agora, vou deixar o link aqui. Fechou? Vamos lá? Vamos começar. Já deixa o like aí e se inscreva no canal. Se você pegar o Podpah, a gente trabalha com a internet, né? A gente sim produz memes, né? E faz essas coisas. Mas se você for olhar quem produziu mais memes, se foi os deputados ou o Podpah, acho que os deputados ganham, pô. Corte rápido, Tramontina. Tem que perguntar pra não sei quem. Eu não sei o que, você sabe? Como é que vocês lidam na Posso falar, mano? Ele tem razão nisso. hora de conversar, propor, discutir com alguém que tá assim, na sua frente? Pra render, né? É, você fala. Rendeu um corte agora, foi Não foda. não lida. Você faz estômago de avestruz, respira e fala, isso daqui é a política do espetáculo. Parece que tá Ele não está aqui preocupado com o que você vai dizer, pra ouvir, pra entender, pra falar, não, tá, eu tenho minha opinião, mas Vamos eu vou argumentar. Exatamente. Falta argumento. Partem sempre pra baixaria, partem sempre pra agressividade e estão sempre prontos para fazer um show. É sempre... Só uma coisa, você vê que ela tá falando, até tem razão no que ela tá falando. Só que ela também faz isso, né? Mas enfim, a hipocrisia da esquerda. Espero que esse vídeo tenha argumentos. Pronto pra fazer um... A gente também às vezes tá pronta pra fazer um show. Porque a gente também não vai ficar ali só falando, é aquele ditado, jogando pérolas aos porcos. Sim. Não tem condição. Mas eles só fazem isso. Não é tipo uma situação, um momento, uma... Não, é o tempo todo. E aí como é que você fala com uma pessoa que não tá afim de falar, que não tá afim de escutar e que só tá ali pra garantir seu corte, querer dar a sua lacrada e vai embora. Não vai ficar nem pra ouvir a contradita. Porque às vezes eles fazem o corte e... Beijo, amor. Agora, quando você for responder o que eu te falei, eu não tô Ele nem não quer aqui pra saber do seu escutar. corte, ele não quer saber do seu corte. Exatamente. Pô, eu vi na CPI dos pancadões agora, tipo, as pessoas, né, que estavam tocando a CPI, ficava ali o, sei lá, o social media da pessoa aqui gravando a cara dela, e na hora que ela mandava o corte, só faltava piscar, tipo assim, mandei aqui. Não preocupado com nada, pô, só preocupado com a rede social. Preocupado com nada. Preocupado com nada. Com lacrar e com fazer uma política de espetáculo mesmo. Que é essa política de lacre, de like, essa política de falta de debate, de proposta. Porque você fala, tá bom, lacrar é ótimo, a internet é importante, podem, não tem problema Faz lacrar. parte Não do sou jogo, né? contra a lacração, muito pelo contrário. Mas assim, pra além disso, o que temos? Sim. Pra onde vamos? Cara, eu não acredito que eu vou começar o corte concordando com a Erika Hilton. É que elas também fazem isso, muito, né? Vocês fazem muito mais isso do que propor qualquer coisa, mas assim, a denúncia que ela tá fazendo é basicamente dos bolsonaristas, é algo que a gente denuncia aqui também, né? Esses caras, eles não usam o espetáculo para o institucional, eles usam o institucional para o espetáculo. Mas vamos lá, vamos chegar nos traficantes, velho, vai. O que se apresenta, na grande maioria das vezes, nada, ou quando tem alguma coisa, é alguma coisa pra prejudicar e lascar com a vida de alguém. Eu acho que É alguma proposta pra ferrar Sim. com alguém. Eles nunca propõem nada pra melhorar, pra ajudar, pra engrandecer, pra comprar. Não fazem. Sim, E aí, pra quando- eles mesmos. Só pra eles mesmos. Exatamente. Exatamente. Que maluquice. E quando a gente faz, a gente é simplesmente atacada. O tempo todo. Aí ataca. Uma coisa que eu tô vendo aqui, a Erika Hilton no Podpah, tá aqui transmitido deixa eu só ver uma coisa aqui, pra não falar besteira. Porque, sei lá, cara, eu tenho uma dificuldade em lidar com mudança. Transmitido a um dia, 70 mil visualizações é muito pouco, cara. É muito pouco. O Podpah não era gigante, a Erika Hilton não era gigante. Um dia inteiro, mais de 24 horas, vocês não chegaram nem a 100 mil visualizações. Com ela toda polêmica aí, presidente da Comissão da Mulher. Às vezes eu perco essas dinâmicas. A dinâmica da internet é muito... Dizem que o Podpah nem tá tudo isso, mas sei lá, velho. Vamos ver. O cabelo, ataca a forma que fala, ataca as propostas, ataca... Que ela mentiu demais, né? Ataca o cabelo. Ela tem um corte, né? Um dos poucos que o Nicolas mandou bem, onde ela fala do cabelo da Zulia Zanata, seu cabelo é ressecado. E o Nicolas brinca, pelo menos ela é mulher de verdade, algo assim, né? Aí, enfim, aí é aquela famosa hipocrisia da esquerda. Eu quero ver os traficantes, vamos lá. Ataca tudo, porque você não pode trabalhar. Você não pode ter trabalho. E ainda mais um trabalho que tem tração social. Porque é isso. Não é que, ai meu Deus, não temos nada para apresentar agora. Vamos ocupar a presidência da Comissão da Mulher e não temos um projeto sobre mulheres. A revista As Minas fez uma pesquisa e do campo da esquerda eu sou a deputada com mais proposição para os direitos das mulheres. Então tenho a legitimidade política, social, material de ocupar aquele lugar. Autora do Fim da Escala 6x1 e uma série de outros temas que a gente já discutiu. Mulheres cientistas
crianças, que era uma política que já está até sancionada para não discriminar as mulheres mães, porque as vagas de doutorado, mestrado, tinha uma questão com a maternidade, elas perdiam, fomos lá, atuamos. O meu primeiro projeto era um trabalho digno de população para a população em situação de rua, cidadania e trabalho digno. Então assim, a gente faz às vezes ali aquele show, mas o nosso interesse é para trabalhar, porque a gente tem propósito, a gente tem causa, a gente tem gente com demanda real, a gente tem um monte de problema que às vezes a gente não consegue dar conta, porque é muita demanda quando você quer trabalhar. Quando você quer trabalhar, você tem trabalho. Você pode também ser filha de doida. E não, mas quando você quer, tem muita coisa. E aí você tem que perder seu tempo se defendendo de uma série de ataques de um monte de gente escrota, babaca, inútil, que poderia estar fazendo qualquer outra coisa, senão infernizando a minha vida, a vida de uma série de outros colegas e destruindo e danando a vida do povo, que vai lá só pra enriquecer, só pra trazer pra si e pra fazer corte. Isso é maluco, porque como que isso não é visto de perto, né? Porque propaganda eleitoral na TV não é toda certinha, ao mesmo tempo pra todo mundo, mas na internet tá tudo solto, mano. Por isso que eu falo, tem que olhar de perto. O que você falou? Propaganda eleitoral, nossa, mano, o Igão é impressionante. Eleitoral tudo certo ao mesmo tempo pra todo mundo. Não, se tem uma coisa que não tem isonomia de tempo, é tempo de TV, cara. Tempo de TV é o seguinte, funciona assim. O partido tem mais deputado, tem mais tempo, e o presidente do partido define dentro daquele partido quem é que vai ter mais tempo de TV. A internet é que você tem ali, de fato, o tempo que você quiser pra fazer o vídeo que você quiser. Érica, uma outra situação também que eu quero trazer é a violência policial, que como a gente abordou aqui a misoginia, eu vejo algo que só cresce e a gente vê um crescimento muito absurdo a partir de 2020 e de 2024 até 2025 eu vi que cresceu 88%. A equipe dele fez um trabalhinho, né? Cita 2, 3 dados aí só pra falar que vocês estão pesquisando alguma coisa. Mortes seguidas das ações policiais. Como que a gente faz pro jovem negro periférico, a menina jovem, andar tranquila na periferia? Porque não tá dando, tipo... Poxa, cara, a gente vai prender e matar todo mundo que maltrata, né, o jovem negro periférico trabalhador. Viatura esbarra em você, vou tirar... Exato. O próprio policial desce pra tirar uma satisfação com você, te mata. Tem policial dando estilingada, jogando pedra na população na rua por diversão. O que a gente faz? Não são eles que eram pra nos proteger? Deveriam ser, né? Mas a gente tem visto que, na verdade, deveriam ser em muita tese, porque na história da polícia, ela nunca protegeu de verdade o cidadão, né? Essa militarização da polícia, né? Essa polícia militar que vem da ditadura, que vem dessa ideia, desse mecanismo, desse modelo de polícia. Primeiro que a polícia militar não vem da ditadura. Segundo que é o seguinte, a proposta que vocês têm de desmilitarização da polícia militar sequer é palpável. Vocês não sabem o que é. O que é desmilitarização da polícia militar? Vocês nem sabem o que é. A polícia é militar porque quando o bandido tá trocando tiro ali, você tem que ter um pensamento reto. Eu vou ali, vou arriscar minha vida para matar esse cara e proteger essa população. Isso é um pensamento militar. Tá, mas vamos lá. Que é muito repressiva. Não é uma polícia da contenção, do equilíbrio, da organização. É uma polícia da repressão. É uma polícia da violência. E aí vai elegendo os alvos, os territórios, os corpos que são... Pode ser morto, porque a gente coloca... finge que tinha uma droga aqui, que era o tráfico, que era não sei o que, não sei o que. Nós vimos um aumento da letalidade policial no governo Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, absurdo. Que traz para ser secretário de Segurança Pública um ex-coronel, tenente, eu nunca lembro as patentes dessa gente, sabe? Mas é alguma coisa da rota que era um sanguinário, né? Não, você tá falando do Derrite. Deixa eu te falar uma coisa. Por que então você não fala do governador da Bahia, que é do PT, que tem a maior letalidade policial? Você vê que isso aqui... Vamos lá, você tem o mapa do Brasil. Ah, quero falar do problema da letalidade policial de São Paulo. Não. Tem uma que é muito maior, que é da Bahia. Puta, a Bahia é governada pelo PT. Não, vamos falar do nosso inimigo político. É que o Podpah também, né, cara? Você acha que o Igão e o Mítico vão ter alguma ideia do que eles estão falando ali? Mas enfim, você vê... Que era uma pessoa que todo mundo sabe, que fazia, que acontecia nas forças policiais, etc. Inclusive foi o relator, voltou para a Câmara para ser relator do PL antifacção, fez um PL antifacção que era assim, misericórdia, isso é antifacção ou isso é anti-gente pobre? Isso é anti-território da favela? Isso quer criminalizar até mãe, que muitas vezes tem que abrigar um filho. A mãe não tem culpa, às vezes o vizinho não tem culpa. E aí o PL era uma coisa horrorosa, uma coisa... Esse é o secretário de Segurança Pública. Enfim, ela tá entrando num mérito aqui numa minúcia que ela não explorou. Mas basicamente o que ela tá falando é... Você então quer proteger aquele morador, né? Que o traficante entra na casa dele e o cara esconde o morador? Hã? O morador esconde o traficante? Hã? Fala pra mim. Você quer proteger esse cara, você tem que matar aquele traficante. É isso. E muitas vezes você vai ter que entrar na casa do cara assim. E acabou.
Mas vamos lá, vai. do estado de São Paulo, que tem frases absurdas que diz que a abordagem dos Jardins não é a mesma abordagem da cidade de Tiradentes, de não sei aonde, que tem que abordar de maneira diferente. Nós temos uma cultura de polícia militarizada no Brasil que está ancorada pelo racismo, pelo genocídio e pela violência. É preciso fazer uma reforma na cultura e na maneira como as polícias se relacionam com a sociedade, né? E, obviamente, tem muito policial honesto, decente, trabalhador, que está se lascando, mas as estruturas ainda não são dominadas por essa parcela desses policiais. Às vezes o policial nem entende que ele tá ali tipo, o que eu vejo é que o Estado, às vezes, pega o bom policial, porque, pô, eu sou amigo de vários policiais. Sim, tem muitos bons policiais. Só que eu vejo que, no final das contas, eu falo assim, pô, será que eles não fazem o raciocínio que tá eles contra eles mesmos, assim, no final do dia? Porque, às vezes, o cara tá matando um semelhante ali. Amando de uma pessoa que tá de boa em casa, sabe? Tipo, em casa, crescendo, subindo, fazendo carreira, e muitas vezes esses bons policiais só se lascando, trabalhando com péssimos recursos para poderem atuar, né? Nós temos uma crise muito grande das polícias no Brasil, né? Nós temos essa ideia de que a segurança pública vai ser conquistada na força da bala. Nós temos uma ideia que foi fomentada nos governos anteriores de que quanto mais gente armada, quanto mais armas circulando na sociedade, mais segurança nós vamos ter. A gente percebeu que isso é uma falácia, que isso é uma mentira, e que a polícia não é esta agente completamente da resolução do CAU, da exercência da segurança pública. Isso está ancorado na... Ela trouxe duas coisas diferentes, né? A primeira coisa, ela falou de política armamentista, que quanto mais armas, mais pessoas, mais segurança, ou, segundo ela, o contrário, quanto mais armas, mais insegurança. Não existem dados que consigam relacionar esses dois fatores, porque você não consegue isolar outras variáveis na sociedade. A gente não consegue trazer um dado para dizer, olha, analisando fazendo uma meta-análise de estudo sobre esse tema, conclui-se que mais armas, mais segurança ou mais armas, menos segurança. Você não consegue, porque você tem exemplo dos dois casos. Você tem exemplos de mais armas dando mais segurança e mais armas dando mais insegurança. O caso do Brasil, inclusive, corrobora, na verdade, é contra o que a Erika Hilton está falando. Porque aqui no Brasil, quando a gente teve o Estatuto do Desarmamento, né, nos anos 90, você teve depois, inclusive, não é nem plebiscito, é o referendo, né? Plebiscito é antes de aplicar, depois que aplica, você faz um referendo para ver se continua. Foi em 2002, eu não lembro agora, 2005, eu não lembro agora, mas você teve o referendo do desarmamento e as pessoas quiseram acabar com o Estatuto do Desarmamento e mesmo assim o governo Lula não respeitou. E você tem do Estatuto do Desarmamento até hoje, tá, um aumento na violência do Brasil. Ou seja, no caso específico do Brasil, menos armas não significou mais segurança. Entendeu? Então, novamente, se você for comparar com dados do mundo inteiro, você tem muito exemplo de muita coisa. Só que são muitas variáveis, IDH, diferença social, cultura, blá, 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 tá? Quando você pega o caso do Brasil, especificamente do caso do Brasil, dos últimos 40 anos, menos armas não significaram mais segurança. Isso é um dado objetivo da realidade, tá? Então, a Erika Hilton, mais uma vez, né, mentiu. Vamos lá. Da educação, de oportunidade, na desigualdade. A gente quer resolver realmente esses problemas. Depois ela falou de polícia, né? Ela tá falando da polícia, tá falando mal da polícia, novamente. Nem existem dados pro que ela tá falando. Né? Você não consegue comparar, olha, em tal período do Brasil, próximo, né? Você teve uma polícia desmilitarizada e você teve uma melhor gestão da segurança. Não existe esse dado. Ela tira da cabeça dela. Não. O problema da polícia é a militarização. Aí ela tirou da bunda dela. Né? Aí você fala assim, tá bom, me dá um exemplo de um país, né, similar ao Brasil, com o tamanho do Brasil, com os problemas sociais que o Brasil tem, onde existe uma polícia desmilitarizada e as coisas estão bem. Não existe. Agora, existe o exemplo do contrário. Vários lugares, como por exemplo na Inglaterra, eles tentaram fazer essas experiências de desarmar inclusive a polícia e só deu merda. Entendeu? A gente precisa ir para outro lugar, não é armando as pessoas, armando a polícia e legalizando a barbárie e a violência. E aí é engraçado que a barbárie e a violência, ela é só contra o corpo vulnerável. Ela é só contra o corpo pobre. A gente não viu na Operação Carbono, que mostrou a relação íntima que a Faria Lima tinha com o tráfico, que a Faria Lima tinha com a criminalidade. A gente não viu tiro, a gente não viu sangue, a gente não viu nada. Gênio, não houve resistência. É simples. Quando eles fizeram a Operação Carbono, eles foram buscar fuzis, foram aprender coisas em endereços em lugares nobres de São Paulo, não houve um tiro de bandido contra a polícia. Não houve resistência. E na Operação do Rio de Janeiro? Na Operação do Rio de Janeiro você encontrou literalmente centenas de soldados do crime organizado com fuzil trocando tiro com a polícia. Só essa a diferença. Tá? Por isso que não debate. Por isso que a Erika Hilton não debate. Se eu tô na frente dela ali,
Irmão, acabou. Qualquer um do MBL. Põe aí o Kim, põe aí o Renan, põe qualquer pessoa na frente dela, acabou esse discurso na hora. Escândalo absurdo, né? Uma relação, assim, do mercado financeiro, as fintechs e o crime embrenhado, assim, lavagem, posto de gasolina, não sei o quê, nananana. Isso tudo foi de uma maneira pacífica e tranquila. Aí a gente pega as Mães de Maio, a gente pega os 19 que perdemos daquele baile de Paraisópolis, e aqui poderia estar inúmeros outros exemplos, e a gente vê que o modelo de segurança pública que nós temos hoje, muito ligado a uma ideia de guerra às drogas, como se, não, estamos combatendo o crime, estamos combatendo o tráfico, estamos combatendo... Que tráfico é esse, meu amigo, que você está combatendo, que a gente tem a Cracolândia no centro de São Paulo, um tráfico a céu aberto e muitas vezes... Mas é um raciocínio, né? Essa guerra às drogas que a droga tá ganhando faz anos. Que a droga tem que tá... mudar. E o pobre está perdendo faz anos. Porque não é uma guerra É, às drogas. É uma guerra à favela, é uma guerra à periferia, é uma guerra ao corpo negro. Porque quando a droga está na Faria Lima, quando a droga está dentro da política... Mentira, cara. Quando você vai, ela citou o exemplo da Cracolândia, né? A ONG Craco Resiste, por exemplo, foi super apoiada por um padre branco, que é o padre Júlio Lancelotti. Na Cracolândia tinham muitas pessoas brancas, né, cara? Então, assim, aqui de São Paulo, tô falando, tá? É só ver só assistir os meus vídeos, tá aqui nesse canal, né? Vai. Ninguém guerreia contra ela. Ninguém luta contra ela. A gente tem aquela imagem icônica do processo de impeachment da presidente Dilma, que um senador sacudia um saquinho branco dentro do Congresso Nacional. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém... Porque será que é mesmo o menino pobre? Será que é o aviãozinho da favela que vende ali um negócio, que é realmente o pilar do tráfico de droga no Brasil? Será que é batendo, torturando, matando ele que a gente vai diminuir a criminalidade? Ou será que essa droga gera muito mais lucro? Então, assim, o que nós vemos hoje do aumento da violência da polícia nesse território não é uma novidade. Só que em alguns governos, como por exemplo do governo de São Paulo, que é um governo mais descarado, que é um governo mais reacionário, que é um governo que quer criminalizar o funk, que é um governo que quer botar tudo pra quebrar e disse assim, se vocês estão com medo de andar na rua e tirar o seu celular, é com mais polícia, é com mais vagabundo morrendo que a gente vai resolver esse problema. Só que o vagabundo é hipotético. O vagabundo pode ser qualquer um. Que o policial num dia que acorda de rabo virado, entende que aquilo ali é o vagabundo e geralmente esse vagabundo tem cor. Não é uma coisa aleatória. Então a gente precisa... E aí queriam tirar... O governador, ele assume o mandato dele e uma das suas primeiras propostas é tirar a Câmara Policial. Isso já explica tudo. Por que o aumento da violência? Porque é uma legalização para dizer a polícia está autorizada a matar. Querida, vários índices de violência inaceitáveis, né, de violência policial inaceitáveis, existem antes mesmo da Câmara. E você não teve um aumento da curva de violência por causa da retirada da câmera. Eu sou a favor de câmera, tá? Sou a favor de body cam. Eu sei que muitas pessoas vão me xingar por causa disso. Eu sou a favor de body cam até para proteção do policial. Nos Estados Unidos funciona muito bem. O problema é que aqui no Brasil você tem um aparato jurídico, né, que vai querer usar essa câmera para ferrar a vida do policial. Agora, o que ela tá falando mais uma vez, não é verdade. Né? O policial não pode simplesmente sair e fazer o que ele quiser. Tanto que quando isso acontece, vira um escândalo nacional. E as pessoas comentam muito e vira notícia e esse cara se ferra muito, né? É combinado, mas não deu certo porque teve uma pressão social, porque teve uma pressão da Defensoria Pública, porque os órgãos disseram, peraí, isso daqui é uma garantia não só para o cidadão, isso daqui é uma garantia para o policial também, para a gente poder acompanhar o que aconteceu naquela operação. Mas quantas vezes a gente não viu o policial cobrindo a câmera e depois matava e dizia não sei o que? Tem muito disso, porque também há uma super, hiper proteção a essas instituições. O policial que matou a mulher, sabe qual era? A policial foi para casa com uma aposentadoria compulsória. Vamos então enrijecer as leis, tá, para feminicidas? Vão aumentar as leis para crimes, as penas para crimes hediondos? Vocês votaram contra. Esse é o tipo de punição que se dá a magistrados, as agentes da segurança pública. Eu apresentei uma PEC, no caso daquela menina de Minas Gerais, que o desembargador disse que ela tinha uma relação matrimonial com um adulto de 39 anos, ela tendo 12 anos, porque a punição deste cara é uma aposentadoria compulsória, com todos os penduricários que existem no judiciário, que agora está sendo cortado pelo... Historicamente, o PSOL, teu partido, junto com o PT, sempre votou, inclusive você, pelo aumento desses penduricários. Tudo. É aumento de cargo, é aumento de salário, é aumento de funcionário, é aumento disso que lá. Vocês sempre votaram a favor. Cara, eu acabei de levantar, né? Eu ia debater segurança pública com uma pessoa de esquerda semana passada. Eu com o Renato, a gente fez uma listinha dos últimos 5 anos. Quantas vezes o partido de vocês aumentou penduricalho para o alto escalão do Ministério Público, do Poder Judiciário, etc. Eram dezenas.
ministro Flávio Dino, mas com gente chegando a ganhar salário de 200 mil reais por mês se juntar os penduricados. O cara simplesmente faz um crime, foi acusado depois pelo sobrinho de também ter cometido abuso, e o que ele ganha é um prêmio. Porque você imagina, tá bom, fui punido, disseram aqui que eu não posso mais atuar na magistratura, vou pra casa, meu salário até morrer tá garantido, e pra que pare de se naturalizar que, não, se um policial matou é porque ele tá matando um bandido. Se o policial entrou num território e destruiu é porque ali ele foi confrontado. Cadê a prova do confronto? O que classificava esse jovem negro como bandido, ele ser preto? Cadê a prova do confronto? O cara tá lá, camuflado, com um fuzil na mão. Cadê a prova, cara? Cadê a prova que esse cara... Tipo, caralho, velho. São coisas assim primárias, né, cara? Nem dá pra acreditar que essa pessoa ainda tá falando isso. Tipo, qual é a prova do confronto? Só porque ele tava com um fuzil na mão atirando no policial? Cadê a prova? É porque ele era preto, que ele era bandido? Porque você não tem droga, você não tem arma, você não tem resistência. Não, mas era o jeito que ele tava vestido. Então. Aí a gente não pode naturalizar, né? Essa prática e não pode aceitar, tolerar que a justificativa seja o gesto, porque ele reagiu de uma maneira, porque já teve disso, porque ele reagiu, achei que ele ia tirar uma arma. É óbvio, cara, tipo assim, tem até aqueles vídeos no Instagram, zoando, né? Jeito certo de você dar a sua carteira pro policial. Aí o cara tá assim no carro, ele entrega a carteira policial, né? Jeito certo de entregar a carteira. Peraí, policial, já vou pegar minha carteira aqui, ó. Tá aqui! Para, vai. Nem de camisa, morreu sem camisa. Sabe? E essa é uma realidade que a gente vê pouco desfecho muitas Esse vezes. Os caras estavam arrancando a roupa camuflada dos caras. da mulher, não lembro em qual comunidade que foi de madrugada ali, que é algo simplesmente do completo nada. A policial voltou, E né? ela voltou 2 semanas depois, ela voltou a trabalhar. Acho que ela foi, falaram que ela foi Promovida. Foi pra um lugar administrativo, né? E tipo, e como é que fica o trauma nessa família? E se a mulher era mãe, tá ligado? Enfim, mano, ela tinha uma vida inteira pela frente e de repente, sei lá, minha mãe já esteve nessas situações, meu pai, enfim, eu, tá ligado? E inúmeras pessoas, todo mundo. As pessoas que moram em comunidade voltam. Pô, juro por Deus, quantas vezes eu voltava do McDonald's com medo de retomar um enquadro. Porque eu não sei se de noite. Cala a boca, ô Igão. Faz o seguinte. Eu faço essa experiência com você. Eu faço um desafio e eu deleto o meu canal se eu estiver errado. Você vai escolher 10 periferias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nós vamos nessas 10 periferias, nós vamos perguntar para 20 pessoas em cada uma desses lugares. Fala assim, à noite, você está voltando para casa à noite, você tem mais medo de tomar um enquadro ou você tem mais medo de ser assaltado por um vagabundo? Se a esmagadora maioria não estiver com mais medo de ser assaltado por um vagabundo, eu deleto o meu canal.